Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom para conosco. E isso já nos é motivo de louvarmos, de adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Deus, Ele tem prazer em seus filhos quando obedecem aos seus mandamentos, quando obedecem aos seus preceitos, quando andam conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. E muitas vezes nós não conseguimos agradar ao nosso Deus, nós o entristecemos. Nossas palavras, nossas ações, atitudes, nosso tratar com o irmão, nosso tratar com nossos amigos, e isso muitas vezes entristece o coração do nosso Deus. Mas ainda assim, apesar de toda a nossa infidelidade para com Ele, em determinados momentos da nossa caminhada cristã, Ele se mantém fiel a nós. Hoje à noite nós queremos falar um pouco a respeito daquilo que é de fato o propósito da igreja. É bem certo que a palavra de Deus, Ele nos fala que Ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para professores. Tantos dons Ele distribuiu na igreja com o propósito de aperfeiçoamento dos cristãos e para a boa obra. Mas só que a igreja ela tem algo a mais do que apenas se preparar. Ela recebeu uma missão. E essa missão nós, a princípio, estamos estagnados, estamos parados. Porque nós ficamos como 3 discípulos no Monte da Transfiguração. E hoje, na escola dominical, nós falamos a respeito disso e isso me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção porque muitas pessoas, muitos povos, muitas nações não estão sendo alcançadas com o evangelho da salvação. Por conta de que a igreja, ela permaneceu no Monte da Transfiguração. E quando nós falamos pela manhã sobre esse Monte da Transfiguração, nós entendemos que ali foi um momento da glória de Deus, mostrada a 3 discípulos, para que eles entendessem a missão para a qual eles estavam sendo chamados. Mas infelizmente, irmãos, eles não entenderam. Jesus então se revela em glória para eles, e quem aparece? Moisés e Elias. Um representando o Antigo Testamento, outro a lei e Cristo a graça. Mas qual foi a resposta dos discípulos, de Pedro, de João e de Tiago? Principalmente a de Pedro, que ficou extasiado com a glória de Jesus. A resposta de Pedro foi: Senhor, façamos uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Vamos ficar aqui na glória. E pela manhã então deu um estalo na minha cabeça. Eu disse: nós, como igreja, estamos igualzinho. Igualzinho. Nós permanecemos na glória. E a ideia e a ordem de Jesus é que nós não fiquemos na glória. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos descer da glória e ir para o mundo e pregar o evangelho. Esse era o propósito. Mas eles não entenderam. E aparentemente parece que nós também não estamos entendendo. Estamos confortáveis dentro da igreja. Estamos confortáveis na comunhão dos santos. A semelhança daqueles discípulos. Nós não podemos ficar na glória. A glória é bom. A glória é maravilhoso. Estar na presença de Deus e presenciar a sua glória, a sua majestade, o seu poder, é fascinante. E de fato e de verdade, dá vontade de não sair da presença. Nos induz de fato a construir tendas para ficarmos morando lá. Mas essa não é a vontade de nosso Deus. E quando nós construímos tendas, nós não estamos agradando a Deus, para o qual nós fomos chamados, para o qual a igreja foi chamada verdadeiramente. Todos nós conhecemos o texto de Mateus capítulo 28, 19 a 20, de cós salteado. Mas não levamos a sério. Preferimos estar no Monte da Transfiguração. Então esta noite eu espero não ser muito
duro com a igreja, do que nós vamos compartilhar nessa noite. Amém? Então eu quero convidar a amada igreja a abrir 2 textos. Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5, e Atos, capítulo 1, versículo 8, que é muito conhecido nosso. Texto, Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 5, e Atos capítulo 1, versículo 8. Nos diz assim então a palavra do Senhor: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Eu gostaria que essa expressão confins da terra nós entendêssemos não somente nós saindo de nosso país, de nosso estado, de nossa cidade, mas compreendêssemos como em toda a nossa vivência e convivência por onde quer que nós passemos, ok? Não pensar somente em confins da terra ser um local muito distante, mas pensar em confins da terra como no local onde nós vivenciamos. Amém? Então, quando falar em confins da terra, vamos pensar tanto lá quanto aqui também, ok? Então, o que o apóstolo Paulo escreve às igrejas da Galácia nesse momento, ele diz que Deus enviou seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos, ou seja, ele enviou na época do Kairos, no tempo certo, no momento oportuno, ou seja, a plenitude dos tempos. E naquela época era o contexto histórico ideal para que Jesus viesse ao mundo, para que Cristo viesse à humanidade, para que Deus então começasse a resgatar aqueles que estavam presos pelo diabo, presos nas suas concupiscências, presos na soberba da vida. Mas Paulo também nos diz que ele nos veio resgatar de nós mesmos, e nos resgatar de nós mesmos e para si. Quando ele escreve sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 19, ele vai nos dizer o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E hoje, irmãos, o Kairos, ou seja, o tempo oportuno, o momento certo da igreja que Cristo deixou formada, está como? Como está vivendo? O que está presenciando? Nos dias de hoje, e mais do que nunca, o mundo sofre, o mundo abre suas fronteiras em consequência da globalização. E por isso, e por sua vez, permite que povos antes que nós não conhecíamos, abram então suas cortinas através dos mais variados meios de comunicação e se apresentam a nós com as suas culturas, com seus costumes, com seus valores e também com as suas crenças. Mas, ao mesmo tempo em que nós os conhecemos, nós somos então confrontados pelas últimas palavras de Jesus antes dele ascender aos céus. Ou melhor, antes dele ascender aos céus. Palavras essas que ele dirigiu aos seus discípulos e que nós acabamos de ler no texto de Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês serão minhas testemunhas,
em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E vocês serão as minhas testemunhas no local onde vocês vivem e vivem a vida cristã. A escuridão, irmãos, ela alcança a todos e alcança os povos que estão submersos e que nos é revelada pela luz de Cristo. Quando lemos desperta, ó tu que dormes, na carta de Paulo aos Efésios, este aqui então é o Kairos, este aqui é o momento adequado, este aqui é o momento oportuno de nós irmos aos confins da terra. Por quê? Porque esta é uma responsabilidade dada a cada um de nós. Cristo veio, pregou o Evangelho, fez discípulos, apóstolos, e após dele vieram os pais da igreja. Após os pais da igreja vieram muitos e muitos discípulos do Evangelho, para que darem continuidade à proclamação do Evangelho. Porque se assim não fosse, nós não seríamos salvos, nós não seríamos resgatados, nós não teríamos perdão de pecado, nós não seríamos reconciliados com o próprio Deus. Todos nós sabemos que a igreja de Cristo é luz para as nações, que a igreja de Cristo é luz para aqueles que estão em trevas. A palavra de Deus nos diz: vós sois a luz do mundo. Querido, nós como igreja somos a luz do mundo, somos a luz para que todos que tenham um chamado e uma missão, e que as nações estão clamando por alguém que lhes anuncie a verdade. No capítulo 16, no versículo 9 de Atos, Paulo diz assim para mim e para você: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, nós não precisamos mais ter um sonho para que Deus diga para nós que precisamos ir para tal lugar para pregarmos o Evangelho, para salvar pessoas. Por que nós não precisamos? Porque nós já temos todos os meios necessários para sabermos que as pessoas estão passando por necessidade e precisando do amor de Cristo, da graça de Cristo. Os meios de comunicações estão aí para nós termos a consciência de que como estão os povos. Na época de Paulo não havia nossos meios de comunicação. A internet abriu, escancarou as portas do mundo para nós. E todos nós estamos de celular na mão, passando para cima, vendo Instagram, vendo Facebook, vendo algumas notícias, vendo como é que está o mundo em si. Então eu não preciso que Deus me dê um sonho, uma revelação, para que eu saiba como é que um povo está precisando da sua graça, do seu amor, da sua salvação, da sua reconciliação, do seu resgate. Basta eu abrir o meu celular, vou lá no Instagram e eu consigo ver. Os meios de comunicações escancarou o mundo para nós. Então, como é que está a igreja? O que a igreja tem feito? O que nós temos buscado realizar? O estalo hoje de manhã na escola bíblica dominical foi um estalo para desmistificar aquilo que nós pensamos a respeito do que é a missão de Deus. Foi um estalo para dizer: vocês estão confortáveis aqui na glória, vocês estão muito bem aqui na glória, eu não quero que vocês fiquem na glória. A palavra de Deus nos ensina que Jesus envia os seus discípulos para buscarem as ovelhas perdidas da casa de Israel, e os envia de 2 em 2.
nós temos a missão já dada por Deus para ir em busca dos perdidos da casa de Israel. Mas nós queremos ficar na glória, porque é bom demais, porque é maravilhoso ficar na glória. Chegou a hora, irmãos, de nós lançarmos mão no arado. Agora, lançar a mão no arado não é simplesmente lançar e ficar com ressalvas, que muitas vezes nós lançamos a mão no arado e queremos olhar para trás, nós queremos ver o que ficou, o que nós deixamos, porque nós sentimos saudades do que está lá atrás. Lançar a mão no arado e não olhar para trás significa dizer que nós não podemos nos arrepender daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós somos chamados a fazer. Lançar a mão no arado é olhar para frente, é ir aos confins da terra como embaixador de Cristo. E ser embaixador de Cristo para mim e para você é ser um privilégio. E não só um privilégio, é mais do que isso. É responsabilidade de cada um de nós que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Como é que estamos na glória? Bom demais. Olha como nós gostamos de ficar na glória. Hoje é o terceiro domingo e é o domingo que eu tenho que ir para a cidade operária. Eu já estava tranquilo, a mensagem estava pronta, a mensagem estava já na ponta da língua. Então o pastor liga dizendo que ele teve um equívoco na agenda dele, que ele teria que ir para a cidade operária no dia 29, mas não era o dia 29, era hoje, dia 22. E eu disse: pastor, eu tenho que ir para a cidade operária. E ele disse: eita, e agora? Liga para Hildson. Ligamos para Hildson. Hildson ligou para o pastor, conversou com o pastor, e aí a coisa mudou. Olha só como Deus tira a gente da glória e manda a gente para a missão. Lembre-se que eu estava confortável já, indo para a cidade operária, então a coisa mudou. Hildson então foi para a cidade operária, e eu tive que vir para cá. Eu poderia muito bem ter alegado: não, Hildson, mas eu estou preparado para a cidade operária, não estou preparado para a terceira. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu produzi, aquilo que eu quero levar como meditação para a cidade operária, está pronta, é para eles. Então eu estava confortável na glória. Mas olha como Deus muda. Olha como Deus muda. Ele vai e me faz descer do monte da transfiguração. Ele faz eu descer da glória. Então ele me traz para cá. Para quê? Para exatamente não compartilhar aquilo que era para a cidade operária, mas compartilhar esta mensagem com a terceira igreja. Descer da glória. Então eu queria falar 3 pontos a respeito. Por que nós devemos nos interessar em ir aos confins da terra? Primeiro, ir aos confins da terra é uma missão privilegiada para nós. Nós devemos observar o exemplo do chamamento do apóstolo Paulo. Ele sabia que para ser participante do Evangelho, necessariamente então ele deveria cumprir a missão que o Senhor Jesus havia lhe designado. Vamos nos perguntar rapidamente: será que eu e você estamos participando da missão do Evangelho? Já se perguntaram isso? Será que a resposta seria positiva ou seria negativa? Para cumprir a missão do Senhor, que nos designou, Paulo afirma o seguinte: o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão então é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu e você
Como nos sentimos em relação à missão que Deus nos deu? É factual, irmãos, que muitos estão se despertando neste tempo oportuno para levar a boa notícia da graça de Deus até os confins da terra. Agora, é interessante, se despertam, mas eles não vão. Nós também nos despertamos, mas não vamos. Porque há algumas situações que nos impedem. E uma delas é que nós não nos achamos capacitados para tal empreendimento. Agora aqui vai a boa notícia, a promessa de Deus. Deus não chama capacitados. Deus capacita os seus. Então esta é a boa notícia. Se eu e você nos sentimos incapacitados para cumprir a missão da qual nós fomos chamados, então tenhamos a ciência de que Deus nos capacita para viver a missão que Ele nos chamou. Então, se eu e você fomos despertados para proclamar o Evangelho da graça, saiba então que eu e você seremos capacitados por Deus. E sabem como é que Deus nos capacita? Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Olha como ele nos capacita. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual a finalidade? Nos capacitar, nos aperfeiçoar para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Pronto, é assim que Ele nos capacita. E muitas vezes nós não nos achamos incapacitados, incapazes. Mas Deus usa os seus meios legais para nos capacitar. Vir à escola dominical é um meio de capacitação. Vir ao culto é um meio de capacitação. Vir ao culto de doutrina também é um meio de capacitação. Vir ao culto de oração também é um meio de capacitação. Há cursos que nos capacitam. Todos os servos que foram chamados por Deus para cumprir uma missão também foram capacitados por Ele mesmo. Agora, cada um deles foram capacitados, e isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Todos eles foram capacitados quando eles admitiram com sinceridade seus pecados, suas deficiências e suas limitações. Como foi que Moisés foi capacitado? Simplesmente ele chegou diante da sarça e a sarça o capacitou? Moisés se achava incapacitado de ir ao Egito para libertar o povo. Moisés se achava gago. E Deus disse o quê? Moisés, quem fez a língua? E o que falar de Jeremias, que quando foi chamado para pregar, para anunciar, ele disse o quê? Senhor, envia outro, eu ainda sou um menino. E qual foi então a motivação que Deus deu a Jeremias? Jeremias, eu te consagrei desde o ventre da tua mãe. Todos nós que estamos aqui, Deus nos viu no ventre da nossa mãe. E por ter nos visto no ventre da nossa mãe, Ele também nos capacita. Tantos outros tiveram o privilégio de levar a palavra de Deus aos mais diferentes povos. E nós também temos. É a primeira coisa que nos deve interessar. Paulo foi um deles. Paulo
reconheceu que nada havia feito para merecer anunciar aos gentios os planos de Deus, e afirmou ser o cristão mais inútil que existia. Entretanto, contudo, ele tinha consciência de que foi o Senhor quem o comissionou e que Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante de Deus e se reconciliem com Ele. Esta, então, é a mensagem maravilhosa que Ele nos deu para transmitir aos outros. Irmãos e irmãs, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós não somos daqui. Nosso reino é outro, mas nós somos representantes deles aqui. E sendo representante de Cristo às nações, nós devemos então colocar esta missão em prática, reconhecendo que tudo o que temos e que somos vem do próprio Deus. Foi Ele quem nos resgatou através do Seu Filho, e portanto devemos cumprir nossa missão, além de nós, além de nossa Jerusalém, porque foi Ele quem nos deu o privilégio de insistir com todos, para que todos os povos dos confins da terra se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele, assim como a mensagem foi pregada a nós, foi anunciada a nós, e nós fomos reconciliados com ele. E o apóstolo Paulo tinha ainda que insistia com seu discípulo Timóteo. E muitas vezes nós nem insistimos uns com os outros. Paulo tinha tanta certeza da missão, tanta convicção do seu chamado, que ele discipula um jovem a ter o mesmo sentimento, a mesma certeza, a mesma convicção. O que diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2? Ele diz o seguinte: Timóteo, pregue a palavra, inste a tempo e a fora de tempo. Olhemos para nós. Será que nós estamos seguindo esse conselho de Paulo a Timóteo? Será que nós estamos desfrutando desse privilégio? Ou será que nós consideramos ser um privilégio? Ou será um fardo para nós? Consideremos então ser um privilégio, porque quando consideramos ser um privilégio, nós agradamos ao Senhor. Segundo, porque nós devemos nos interessar em ir aos confins da terra? Porque ir aos confins da terra é a nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do Estado, não é responsabilidade do município, não é responsabilidade da União, é responsabilidade da igreja. A acessibilidade de informações que nós estamos tendo dos 4 cantos do mundo nos revela o quanto os habitantes da terra sofrem nas mãos do inimigo das nossas almas. As nações estão sendo assoladas por diversas pestes, crises financeiras, guerras, catástrofes naturais, fome, falsos deuses. E o que mais a gente vê nas mídias? Falsos profetas. Falsos profetas. Pessoas estão morrendo, indo para o inferno sem conhecer a verdadeira esperança. E devemos considerar, e nós, o que estamos fazendo? É responsabilidade da igreja, é responsabilidade de todo crente ir aos confins da terra, anunciar o nome de Jesus para que estes sejam salvos, para que conheçam a esperança de sua salvação.
Mateus capítulo 12, versículo 21 nos diz: como, pois, em seu nome as nações porão sua esperança. E Romanos 10, 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Eu falei ainda há pouco para que vocês não sentissem que fosse tão pesada. Agora entra a parte mais pesada para nós, de nossa responsabilidade. Um texto que deveria estar presente nos congressos, ordem de culto, pastorais, pregações de nossas igrejas, que é Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 nos diz assim: quando eu disser, isso Deus falando a Ezequiel e a nós também, quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a sua vida, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Agora vem a parte que vai doer em nós. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. É tranquilo ler esse texto e dizer que quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e ele vai morrer nas suas iniquidades, mas o final do texto é doloroso para nós. Se ele morrer na sua iniquidade, nós seremos responsáveis. Irmãos, nós um dia, no dia do julgamento, diante do trono de Jesus, nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar contas. E uma conta é justamente esta aqui. Eu te dei a missão para que você pregasse o evangelho da graça, para reconciliar povos comigo. E o que você fez? Eu te enviei para dizer para aquele homem iníquo que ele morrerá em suas iniquidades se ele não se arrepender. E você não foi. Então a responsabilidade é sua. Isso deve nos preocupar, irmãos, porque enquanto nós estivermos no monte da transfiguração, ali na glória com Jesus, pode ter certeza que nós seremos responsabilizados pela vida daquele que Deus queria reconciliar, que Deus queria resgatar, que Deus queria salvar. Mas ele morreu em sua iniquidade, porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. Esta palavra também proferida ao jovem Ezequiel, ela pode soar pesada para muitos, e de fato ela soa pesada para muitos e para nós hoje também, mas é própria para o nosso momento oportuno que nós estamos vivendo, porque existem inúmeras possibilidades de nós entrarmos em determinados países do mundo, irmos a estados, municípios. Existem diversas maneiras também de nós entrarmos nas casas das pessoas, não de forma abrupta, para dar a intenção que está sendo invadida, mas lembram que Jesus disse aos seus discípulos: vão de 2 em 2 em busca das ovelhas perdidas de Israel. E onde é que essa dupla deveria hospedar-se? Na casa de alguém. Na casa de alguém. E quando eles chegassem e saudassem essa família, essa casa, com a paz do Senhor, e essa família recebesse, a paz ali então reinaria. Mas se não recebesse, eles poderiam sair daquela casa, bater o pó dos seus pés e seguir em frente.
É o texto de Ezequiel que nós lemos. Deus nos envia a falar a respeito daquele que está em iniquidade, que vai morrer na sua iniquidade, para que ele se arrependa da sua iniquidade, se converta e seja resgatado e seja reconciliado com Deus. Nós então temos estratégias, nós temos maneiras de entrar na casa, nós temos maneiras de falar, modos de falar, vocabulário adequado para falar, mas nós não utilizamos. E esse texto então de Ezequiel precisa então martelar na nossa mente que se nós não obedecermos a Deus para falar para o ímpio que ele morrerá na sua iniquidade, nós seremos então responsabilizados. É responsabilidade nossa proclamar o evangelho da graça. Muitos vocacionados. E isso serve também para nós agora. Quantos de nós já dissemos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Essa noite Deus está clamando por todos nós: eu quero enviar vocês, eu quero que vocês vão, proclamem o meu evangelho da graça, eu quero reconciliar pessoas que estão morrendo. Será que nós bradaríamos como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Muitos irmãos estão mais focados em preocupações desta vida, e as preocupações familiares, preocupações de trabalho, preocupações de estudo, tudo isso são focos da nossa caminhada que nos impedem de proclamar o evangelho da graça, de irmos aos confins da terra, de entender que isso é nossa responsabilidade. E ainda existem mais que estão estão indo pelo engano das riquezas e também por anseio de outras coisas que sufocam a chamada de Deus em nossos corações, tornando-os então infrutíferos. Se ir aos confins da terra é um privilégio, se ir aos confins da terra é responsabilidade de cada cristão através das orações, através das ofertas e vidas disponíveis, Deus está dizendo nesta noite para mim e para você: não fuja da responsabilidade. Não fuja da responsabilidade, dizendo que não sabia do caso, dizendo que não sabia do que é para ser feito, porque Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sabe muito bem o que se passa em nossos corações e dará a cada um de nós a recompensa merecida pelos nossos atos. Ir aos confins da terra é um privilégio, e precisamos atentar para isso. Não é um fardo. Ir aos confins da terra é nossa responsabilidade. Vamos prestar contas. Terceiro, por que nós devemos nos interessar em ir aos confins da terra? Se é um privilégio, se é nossa responsabilidade, não é uma opção. Não é uma opção. Quando Moisés foi chamado para ir para o Egito, para libertar o povo de Israel, Moisés achava que era uma opção ir. Abraão, quando foi chamado para ir para uma terra que ele não conhecia, ele também achava que era uma opção. Todos que foram chamados achavam que era uma opção. Será que nós, como fomos chamados, também estamos achando que é uma opção ir aos confins da terra pregar o evangelho? Será que eu posso escolher ir ou não ir? Será que eu tenho o direito de dizer: Senhor, manda outro e não eu? Eu não estou preparado. Será que eu tenho essa opção? Será que temos? Ir aos confins da terra não é uma opção. Agora talvez vai ficar algo assim pesado.
E muitos vão pensar: não, não pode ser dessa forma. Deus não é autoritário. Ir aos confins da terra, já que não é uma opção, então ir aos confins da terra, pregar o evangelho da graça, é uma obrigação. Será que eu vou declarar: eu não sou obrigado a evangelizar? Será que eu não sou obrigado a pregar? Será que eu não sou obrigado a discipular? Será que eu não sou obrigado a ir falar de Jesus? Não sou? Não, eu não sou obrigado. Não sou. Ninguém me obriga a fazer nada. Será que eu consigo obrigar vocês a fazerem alguma coisa? Não, eu não consigo obrigarem vocês a fazer alguma coisa. Mas o chamado que eu e você recebemos é esse chamado que obriga a mim e a você a ir. É esse chamado que é essa obrigação. Todos nós temos alguém que é referência. O filho tem o seu pai como referência. A filha tem a sua mãe como referência. Nós temos o nosso pastor como referência. Ah, Carlos Alberto, mas o ser humano não pode ser nossa referência. Nossa referência tem que ser Cristo, não é verdade? Nós sempre falamos isso e defendemos isso. É verdade, Cristo tem que ser sempre a nossa referência. Mas aqui na terra nós temos pessoas que são referência para nós. O pastor Jesse é uma delas. Agora, se nós quisermos ser um verdadeiro referencial, e não somente um referencial, mas um referencial de excelência na expansão do Evangelho a todos os povos, a todas as pessoas, cada igreja, cada líder, cada crente presbiteriano independente do Brasil deve entender que anunciar Jesus aos extremos da terra não é e nunca foi e nunca será uma opção, mas sim uma obrigação nossa, enquanto nós somos discípulos de Jesus que somos. Pesa a palavra discípulo. Quando nós somos chamados de crentes, de evangélicos, são palavras suaves. Mas quando nós somos chamados de discípulos, que na sua profundidade de interpretação é aquele que segue o seu mestre, então ir aos confins da terra não é uma opção, é uma obrigação como discípulos dele. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16: não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho, afinal de contas é minha obrigação fazer isso. E ele continua, olha como é algo para nós temermos aqui. Ele diz: ai de mim. O que significa essa expressão, ai de mim? Essa expressão, ai de mim, não significa dizer que nós vamos receber coisas boas e maravilhosas. Não, pelo contrário. Ai de mim significa consequências. Ai de mim, diz Paulo, se não anunciar o Evangelho. E então, irmãos, é uma opção? Não. Se eu e você achamos que nós não somos obrigados a fazer qualquer outra coisa, e principalmente ir aos confins da terra, pregar o Evangelho, nós então estamos fadados a essa expressão, ai de mim. Ai de mim. Irmãos, mediante tudo que nos é apresentado pelos meios de comunicação dessa era chamada global, nós não podemos nos calar e nem nos orgulhar pelo pouco que nós temos feito. Pelo contrário. De modo que devemos então, como Moisés com o povo de Israel diante do mar Vermelho,
Qual era a opção que eles tinham? Era retornar, voltar para a escravidão. Só que a ordem de Deus para Moisés não era para ele voltar. O que Deus disse para Moisés falar para o povo? Diga ao povo que marche. Nós estamos marchando. Deus está dizendo para nós marcharmos. Deus está dizendo para nós colocarmos a mão no arado e não olhar para trás. Marche, vá em frente, siga em frente, proclame, anuncie. Eu quero reconciliar ainda muitas vidas comigo. Não devemos, por exemplo, irmão, ver e ouvir que a religião que mais cresce, que já está quase maior do que o cristianismo no Brasil, que é o islamismo, avançar dentro e fora do nosso país de uma maneira exacerbada e continuarmos simplesmente apáticos. Veja quão grande é privilégio, quão grande é responsabilidade e quão grande é a obrigação nossa de anunciarmos e proclamarmos o Evangelho da graça e da reconciliação. Também não podemos ver tanta religiosidade, tantos falsos deuses, tantos falsos profetas, tantas heresias, tantas pessoas serem enganadas, tantas pessoas caminhando pela porta larga, caindo no abismo. Para nós concluirmos, irmãos, diante do privilégio, diante da obrigação que eu e você temos de, por Cristo, ir até os confins da terra, nós devemos então fazer tudo por causa do Evangelho, para nós também sermos participantes dele. Se nós não nos enganjarmos, se nós não entendermos que o nosso chamado é um privilégio, que é uma responsabilidade nossa e que é uma obrigação nossa, de maneira nenhuma nós vamos estar participando do Evangelho de Jesus. Nós vamos vir para cá cantar, louvar, orar, ler Bíblia, pregar, mas se nós não nos envolvermos e entender que fomos chamados para um privilégio, para uma responsabilidade, para uma obrigação, nós não estaremos envolvidos no Evangelho. Nós não seremos participantes do Evangelho. Esta foi então uma tarefa dada por Deus a nós e a nenhuma outra criatura. Todos nós já estudamos e entendemos que até hoje, os anjos querem essa missão. Mas Deus disse: não, eu não quero vocês nessa missão. Eu não quero vocês participantes do Evangelho. Eu quero o homem. Eu quero o homem como participante. Então, para tal, nós devemos nos comprometer a usar nosso tempo, usar nossos talentos, usar os dons que nós recebemos da parte de Deus, os nossos bens em prol do reino de Deus, não importando onde nós vamos chegar ou quanto vai nos custar. Por quê? Porque é por amor a Cristo que devemos empreender todos os nossos esforços para que seu nome seja então conhecido. Salmo 22, 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Quando? Quando entendermos que fomos chamados, é um privilégio. Quando entendermos que o nosso chamado é uma responsabilidade. Quando nós entendermos que é uma obrigação nossa, então
todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Amém. O Senhor nos abençoe nesta noite. Nossas mentes é terreno fértil, e a semente então ela precisa morrer para que ela então germine e cresça. Não lancemos fora essa semente para que não caia em terreno pedregoso, em terreno espinhoso ou à beira da estrada. Mas nossa mente, nossos corações são terrenos férteis, e essa semente ela vai germinar no tempo certo, no tempo oportuno, no Kairos. Amém? E Deus nos abençoe.